Meus amigos, estuda a lição número 11, a lição que fala sobre evitando os enganos no tempo do fim. Como podemos evitar os enganos que o diabo vai proceder, mandar, colocar, para que nós possamos aceitar o erro? Não é fácil. Como disse o escritor Robert Sproul, ele disse o seguinte: o engano fundamental de Satanás é a mentira de que a obediência não traz felicidade e que a morte é a continuação da vida em outro plano. Uma verdadeira assim mentira de que a obediência não traz felicidade, e que a pessoa vai continuar viva em outro plano. Seja bonzinho, faça algumas coisas pessoais e você vai direto para o céu. Por isso que os enganos desse tempo a gente tem que ficar muito atento. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 14 e 15, que é o verso áureo, dizendo o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E não é muito, porque os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, e o fim dos quais será conforme as suas obras. Os que ensinam coisas erradas, Deus vai cobrar das pessoas que ensinam coisas erradas. Por isso, o engano fatal dos nossos dias precisa ser, assim, bem localizado, visto por um binóculo, o binóculo da experiência cristã, o binóculo da palavra de Deus, para que nós possamos, então, ficar livres dos enganos. Nessa semana, vamos estudar assuntos relacionados com a ideia da ficção sobre a morte. E, logicamente, a mídia, principalmente a mídia de Hollywood, não tem poupado as pessoas através de filmes que falam sobre a vida após a morte. Jogos, games, que a pessoa morre e revive rapidamente e entra em outra fase e assim por diante. Os filmes que nós temos hoje são filmes que, assim, zombam da ideia de que a morte é o momento final da pessoa. Se você vê Ghost, o outro lado da vida, onde o ator ele tem relações com a sua ex-namorada através do corpo de outra pessoa, é algo surreal. Nós temos filmes que falam sobre um anjo se apaixonando, deixando a sua imortalidade para se apaixonar por uma mulher mortal, e que ele tenta, depois da morte, transformá-la numa alma imortal. A Cidade dos Anjos fala sobre isso. Nós temos assim filmes que mostram que a pessoa pode superar a morte simplesmente através do amor. Então, são assim obras que, logicamente, mostram a morte sob uma ótica assim bem romântica, de maneira que a pessoa não tem preocupação nenhuma com respeito ao juízo e assim por diante. Por isso, precisamos ter muita consciência de que muitas coisas inocentes podem se tornar perigosas. Um soldado da Índia, ele capturou um pequeno tigre, ainda bebezinho, e levou para a casa dele, cuidou desse tigre, dava uma madeira para o tigre foi crescendo, se tornou o bichinho de estimação dele. Ele ia para o shopping com aquele tigre ali, como se fosse um cachorrinho na coleira, e todo mundo via que era um tigre domesticado. Uma tarde ele estava sentado na biblioteca e o tigre ao lado dele, e ele então acabou lendo um livro, acabou adormecendo, e a mão dele pendeu do lado direito, ficou bem pertinho da boca do tigre. O tigre começou a lamber a mão do seu dono. Havia uma cutícula pequenina, um pequeno ferimento. E a língua assim, rugosa do tigre foi lambendo a mão ali do seu dono, e de repente uma gota de sangue jorrou, e o tigre provou da gota de sangue. Quando o soldado acordou, o tigre estava lambendo com muita voracidade a mão do seu dono, e os seus olhos estavam flamejantes. Havia provado do sangue humano e agora ele queria a vida do seu dono. O soldado percebeu o perigo. Aquela fera que antes era inocente, pacata, se tornou assim numa fera selvagem. Ele conseguiu pegar a arma dele e descarregou a arma no seu animal de estimação, que agora se tornara uma fera indomável. Muitas vezes o engano se parece com esse tigre. É inocente inicialmente, a pessoa carrega a tiracolo, coloca na mente, acaricia no coração, mas um dia este engano vai se tornar a perdição da pessoa. Por isso é muito importante basear as suas crenças na palavra de Deus, principalmente na questão da morte. Ellen White, escrevendo no livro Testemunho, volume 5, página 157, escreveu o seguinte: devemos orar com mais fervor pela descida do Espírito Santo, como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Trevas morais, como um manto fúnebre, cobrem a terra. Toda espécie de doutrinas falsas, heresias satânicas e enganos relacionados com a morte estão desviando a mente dos homens para a perdição. Sem o Espírito Santo e o poder de Deus, será em vão nosso trabalho pela verdade presente.
Então, com isso nós podemos entender que o ataque satânico nos últimos dias será realmente muito grande. Por isso, a lição dessa semana vai tratar sobre algumas falsidades doutrinárias no tempo do fim. Uma vez foi anunciado que o diabo estava colocando à venda todos os seus objetos de tentação. E havia uma exposição muito grande. Vitrines espetaculares, bem iluminadas, mostravam ali os mais diferentes tipos de instrumentos que o diabo utilizava para fazer os seres humanos se perderem. Mas havia uma esquina que tinha um objeto que era o mais caro de todos. O diabo tinha lá, por exemplo, a falsidade, o zelo, a sensualidade. Tinha ali também o ódio, a inveja, como instrumentos para acabar com a fé das pessoas. Mas havia um instrumento, parecia uma cunha, e estava sendo vendido por um preço 5 vezes maior do que qualquer instrumento. E alguém perguntou para o diabo, e esse instrumento, por que é tão caro? Ele disse, esse instrumento é um engano. Quando eu percebo que um crente, ele está com dúvida em alguma doutrina, eu coloco essa cunha do engano na vida dele e vou batendo até a vida dele rachar e ele ficar em dúvida e vir para o nosso lado. Por isso ela é a mais cara de todas, é a que eu mais uso com mais sucesso em minhas empreitadas espirituais. Temos que ter cuidado. Qualquer tipo de doutrina que nos faça duvidar da palavra de Deus precisa ser rejeitada. Essa semana nós vamos com cuidado estudar alguns assuntos relacionados com o misticismo, relacionados com a reencarnação, relacionados com a vida após a morte, que eles chamam de experiência pós-morte, EPQ, que é a experiência pós-morte, a pessoa morreu e ele diz depois que o espírito dele flutuou por cima do corpo, ele viu o corpo dele, depois voltou e diz que essa é uma experiência pós-morte. São estudos que vamos fazer essa semana, valerá a pena prestarmos atenção e basearmos tudo na palavra de Deus. Respostas serão buscadas na palavra de Deus. Deus abençoe a todos, tenha ainda um final de sábado feliz na presença do Senhor e uma boa semana. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos orienta, o Senhor acende uma luz de orientação para que nós possamos entender a verdade cristalina e não sermos enganados pelo manto de trevas que cobre esse mundo. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Beijo no coração, que o Deus abençoe você grandemente. Obrigado pela atenção. Amém.